Bom dia a todos. Inicialmente, a minha saudação aos nossos anfitriões, a desembargadora federal Maria de Fátima Labarrer, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, certamente, se não o melhor, um dos melhores tribunais federais do Brasil, né? Uma saudação também muito especial ao desembargador Vitor Laus, que é o diretor da escola, e parabéns pela organização deste evento, nessa manhã gelada de hoje, e com Copa do Mundo na televisão. É uma concorrência desleal, né? Mas uma saudação muito especial. Uma saudação muito especial à nossa querida presidente, ministra Laurita Vaz, que veio especialmente prestigiar este evento. E dentro das suas atribuições todas de final de mandato, ela fez questão de estar aqui conosco, como já esteve em outros estados. A ministra Laurita, ela soma as qualidades de uma bondade cristã a uma determinação prussiana nos seus objetivos. Lá na sua posse, no ano passado, há 2 anos atrás, né, ela estabeleceu algumas metas, e essas metas ela perseguiu para alcançá-las. Então, de um lado, a questão da força-tarefa, que foi um sucesso da administração, a preocupação com a PEC da relevância da questão federal, que foi aprovada na Câmara, que era o mais difícil, e agora no Senado só não foi aprovada porque estávamos já fazendo a regulamentação a pedido dos senadores, e só não foi aprovada porque veio a intervenção federal no Rio de Janeiro. E a questão dos precedentes. Então, o prestígio que ela deu tanto ao NUGEP como ao NARER, ampliando as estruturas que existem e que tem surtido resultados práticos extraordinários na sua gestão. Então, o ano de 2017 é paradigmático, o ano passado, que é um ano cheio, com aumento extraordinário da produtividade do tribunal em relação aos novos projetos. Então, em plena época de crise política, econômica, ética, ela deixou bem claro no discurso dela, foi uma época instigante, né? E ela fez realmente, ela trouxe resultados práticos notáveis para nós no Superior Tribunal de Justiça, e nós temos muito orgulho da sua administração. Também a minha saudação aos meus queridos colegas, amigos de comissão, a ministra Suzete Magalhães, ministro Rogério Schietti. Já viajamos bastante por esse Brasil ao longo desses 2 anos, prestigiados pela ministra Laurita. Aliás, ela, no contingenciamento das despesas do tribunal, acho que a única comissão que teve liberdade para fazer esses eventos fora de Brasília fomos nós. Não fomos a única, mas fomos uma das poucas. Então, muito obrigado em nome da nossa comissão. Uma saudação também aqui a todos os magistrados aqui presentes, desembargadores federais, desembargadores e desembargadoras, juízes federais, magistratura estadual aqui presente, na pessoa da doutora Vera, da diretora da Júris, presidente da Júris. Também uma saudação a todos os membros do Ministério Público aqui presentes, defensores, procuradores, advogados, professores e servidores. E eu aproveito aqui para fazer uma saudação muito especial ao doutor Marcelo, que é o coordenador do NUGEP, doutor Diogo, que tem feito um trabalho extraordinário no NUGEP, no NARER, que vocês vão ter oportunidade, no período da tarde, de conhecer com mais profundidade. Mas aqui de público, parabéns. E peço licença também para fazer uma saudação à doutora Débora, que é a minha chefe de gabinete lá no STJ e que é servidora aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Saudação muito especial, então, a todos aqui, tenho ex-alunos, tenho muitos amigos, e eu peço licença para saudá-los todos, né, de modo geral. E vamos, então, à nossa exposição, que é a metodologia de gestão dos precedentes e o novo CPC. O desembargador Laus, na sua exposição, deixou claro, né, uma nova cultura que nós temos aqui. É uma nova cultura que nós temos e que o novo CPC ele aprimorou.
nós temos 10 anos da Lei dos Recursos Repetitivos. A implantação aconteceu no ano de 2008 e é uma experiência bem sucedida dentro do Superior Tribunal de Justiça. Foi implantada em agosto, aproximadamente, que a lei entrou em vigor, de 2008. E já são quase mil temas afetados. 994, né? Faltam 6 para os 1.000. Né? Então, dá uma média de quase 100 temas afetados por ano, sendo que nós fizemos já o levantamento, nós já julgamos mais de 75% desses temas, 750 e alguma coisa, né? E alguns foram desafetados. Na verdade, temas pendentes nós temos 59, segundo o nosso levantamento. Ou seja, os dados são realmente extraordinários. Mas, principalmente, é uma nova cultura e o novo Código de Processo Civil, ele deu ênfase exatamente a esse aspecto de respeito aos precedentes, não apenas em termos de recursos repetitivos, mas em termos também do incidente de assunção de competência, o IRDR nos tribunais de segundo grau e assim por diante. Então esse é o tema da nossa exposição, enfatizando, não apenas analisando os instrumentos previstos no novo Código, mas também a importância da integração dos tribunais superiores com os tribunais de segundo grau, com a magistratura de primeiro grau, na identificação das novas demandas de massa, das novas demandas repetitivas, para que elas tenham um enfrentamento mais célere e mais ágil. O momento atual do Poder Judiciário, ele exige exatamente esse tipo de cuidado, esse tipo de providência. Nós temos alguma coisa em torno de 100 milhões de processos, né? Segundo os dados do CNJ, está muito próximo disso, eventualmente mudam os critérios, mas de todo modo, 100 milhões de processos é muito, né? Uma população que nós temos 200 milhões de pessoas aproximadamente, e considerando que cada processo tem pelo menos 2 partes, significa que cada brasileiro é parte em um processo. Eu sou, né, nos processos nossos lá da magistratura estadual ainda, lá no Supremo. Então, 100 milhões de processos é um número realmente significativo. E o quadro é preocupante porque nós já temos mais de 1 milhão de advogados no Brasil, são dados oficiais da OAB. Se olharem no site da OAB, é impressionante, né? É mais de 1 milhão de advogados no Brasil. E com agravante, nós temos mais de 1.200 faculdades de direito no Brasil. Somando as faculdades de direito do mundo inteiro, não chega a esse número. Um dia eu tentei dar o número exato lá num evento da UNB em Brasília, e aí um professor já me corrigiu. Não, o senhor se enganou, já tem 4 a mais que nos últimos dias. Então, um número realmente impressionante, isso vai fazer crescer ainda mais a demanda processual. E é isso que está acontecendo, um aumento crescente de toda a demanda processual, especialmente as demandas de massa, as demandas repetitivas. E nós vivemos um momento difícil, em que nós temos contingenciamento de juízes e servidores. Esse quadro deve ser administrado com poucos recursos, com os recursos que nós temos. Então nós temos que otimizar a administração, como vem fazendo exatamente a ministra Laurita ao longo destes 2 anos. Os dados estatísticos do Superior Tribunal de Justiça ao longo da sua história ilustram bem essa realidade do aumento crescente da demanda processual. Lembrando que o STJ foi criado em 1988 pela Constituição, há quase 30 anos, foi instalado em meados do ano de 89 e o primeiro ano cheio é 1990. E aí foram distribuídos 14 mil novos processos. E lembrando que a criação do STJ deveu-se exatamente, especialmente, ao problema do volume de serviço do Supremo Tribunal Federal, que foi transformado em Corte Constitucional e aí todo o controle infraconstitucional foi transferido para o STJ. Mas 14 mil processos é praticamente a distribuição de um ministro hoje, né? A distribuição anual de um ministro aproximadamente. Então, na verdade, é impressionante os números que vêm a seguir.
10 anos depois, 150 mil novos processos no STJ. 150 mil significa, aqui nós temos o reflexo da revolução tecnológica. E nos anos seguintes, o aumento foi crescente, 2010, 228 mil, esse número está subestimado, porque foi o ano da implantação do processo eletrônico, tanto que no ano seguinte já sobe para 290 mil, 300, passamos dos 300 mil em 2012, 2013, e no 2016 chegamos a 335 mil. No ano 2017, houve uma pequena baixa, né, 327 mil. Isso já se deve a todo o trabalho que foi desenvolvido pela administração da ministra Laurita e que tem reflexos exatamente, não apenas na produção do tribunal, mas também nos processos que chegam ao tribunal. Mas 327 mil para um grupo de 30 ministros na jurisdição, já que o presidente, o vice e o corregedor de CNJ ficam fora da jurisdição, dá uma média de 11 mil novos processos por ano por ministro. É um volume realmente expressivo e que exige exatamente um cuidado muito grande na gestão. Tomando os dados de 2017, um ponto interessante de se observar é a origem dos processos que chegam ao STJ. Hoje, a maioria dos processos chegam de São Paulo, 42%. Lá são basicamente dois tribunais, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região e o Tribunal de Justiça de São Paulo. O TRF3 também tem a competência no Mato Grosso do Sul, mas o grande contingente é São Paulo. Então, São Paulo, 42% dos processos que chegam ao STJ. Em segundo lugar, vem o Rio Grande do Sul, mas a gente pode observar os 3 estados do Sul juntos, né? Então, o Rio Grande do Sul é 11,3%, Paraná 4,47% e Santa Catarina 3,96%. Somando os 3 juntos, dá em torno de 20%. 20% são, basicamente, 4 tribunais. Os 3 tribunais de justiça e mais, exatamente, o Tribunal Regional Federal, aqui da 4ª região. Então, esses números são realmente notáveis, sendo que, somando São Paulo com a região sul, praticamente 62% dos processos do Brasil, quase 2/3 dos processos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Por isso, exatamente, agora, 2 anos atrás, quando nós estávamos conversando aqui, nós já trabalhamos juntos há 4 anos, eu, a ministra Suzete, o ministro Schietti. E aí a gente estava conversando, assim, em vez de fazer, fizemos alguns eventos lá no STJ. Sim, agora vamos inverter. Em vez de fazer no STJ, que a gente recebe 3, 4, 5 pessoas de cada tribunal, com realidades bem diferentes, tem os tribunais de grande porte, pequeno porte, vamos inverter e vamos visitar os tribunais, começando pelos tribunais exatamente de grande porte. E aí nós começamos pelos 2 tribunais de Brasília, o TJ do DF e o TRF da 1ª região. Depois fomos visitar Minas Gerais, que é a pedido exatamente do tribunal. Visitamos Goiás, que é mais próximo, e visitamos os 2 tribunais de São Paulo, já visitamos o TRF1 e também já fomos à Bahia, já fomos ao Pará, e aqui nós deixamos para fazer a visita conjunta, né, já que são 2 tribunais, uma questão também otimização de recursos, já que fomos ontem ao TJ do Rio Grande do Sul e hoje estamos aqui. Exatamente seguindo essa ordem. Todos os tribunais que estão entre os maiores tribunais, que aí dá mais ou menos 80% dos processos que chegam ao STJ, eles foram visitados. E o objetivo é exatamente trabalhar aqueles locais onde tem maior número de demandas de massa e pedindo a colaboração, que nos ajudem a identificar novas demandas de massa. O novo CPC, ele aprimora exatamente o modelo dos recursos repetitivos que já existe há 10 anos no nosso sistema. E ele vai além e ele acaba adotando um verdadeiro modelo de precedentes. Tem um trabalho de uma juíza federal do Rio de Janeiro, deste ano,
em que mostra que ela trabalha com a ideia de jurisdição mista. E ela mostra que, na verdade, o Brasil, que na origem era civil law, direito continental europeu, como salientado pelo desembargador Laus, nós nos aproximamos do sistema da common law, o sistema em que os precedentes constituem a fonte principal do direito. Não somos common law, e nem seremos, já pela nossa tradição, pela nossa cultura, mas nós estamos formando um terceiro sistema de jurisdição. É isso que nós estamos observando, especialmente a partir do modelo adotado pelo novo CPC e que exige uma revisão de toda a nossa cultura. Por quê? Ele estabelece claramente uma eficácia vinculativa dos precedentes, tanto no plano horizontal, ou seja, no próprio tribunal, o artigo 926, como no plano vertical, em relação às instâncias inferiores. Então, o Supremo Tribunal Federal em relação a todos os tribunais, o STJ em relação aos 32 tribunais que são vinculados a ele, 27 tribunais estaduais, mais o Distrito Federal, 5 tribunais regionais federais, depois os próprios tribunais de segundo grau em relação aos seus magistrados de primeiro grau, e isso é a verticalização do Poder Judiciário que ficou muito clara no novo CPC. E ele fornece instrumentos bem interessantes e exige exatamente um cuidado na formação de precedentes qualificados. E nós temos instrumentos para essa formação, tanto nos casos repetitivos, e aí envolve tanto os recursos repetitivos dos tribunais superiores, como envolve também o IRDR dos tribunais de segundo grau, como o incidente de assunção de competência, que é um instrumento processual bem interessante, que vale tanto para os tribunais superiores, como para os tribunais de segundo grau. O que se tem observado no STJ especialmente, eu atualmente estou presidindo a segunda sessão, aqui o ministro Schietti representa a sessão criminal, a ministra Suzete representa a sessão de direito público, é que exatamente nesses casos de recursos repetitivos, há uma preocupação exatamente com a qualidade dos julgamentos, porque se sabe exatamente depois a eficácia que vai ter aquele julgamento. Nós julgamos milhares de processos por ano, cada um de nós, mas muitos deles são decisões mais simples, lá nos chamados agravos de recurso especial, são decisões técnicas de não conhecimento, de não admissibilidade. Agora, quando nós julgamos um recurso repetitivo, a preocupação com a qualidade do debate é muito importante, porque é ali realmente que nós vamos formar os grandes precedentes, e é exatamente essa preocupação em formar precedentes qualificados. E o CPC dá esses instrumentos. Nos recursos repetitivos, nós temos aqui um detalhe, a gente muitas vezes não se dá conta. O recurso repetitivo hoje parece que é só o STJ, mas o Supremo também tem, é recurso extraordinário repetitivo, recurso especial repetitivo. No Supremo, a repercussão geral virou um gênero que acaba abrangendo também o recurso extraordinário repetitivo. Mas também eles têm. Para nós, a gente chama simplesmente recurso repetitivo, porque ele acaba sendo um instrumento típico lá do STJ. O IRDR nos tribunais de segundo grau também é um instrumento muito interessante, tem sido bastante utilizado pelos tribunais, especialmente aqui pelo Tribunal da Quarta Região. Talvez alguns dos IRDRs mais interessantes que nós temos no país hoje são utilizados aqui. Então, como presidente da Comissão Gestora de Precedentes, eu tenho uma delegação da presidente, da ministra Laurita, num tópico, que é o seguinte: o novo CPC, ele conferiu ao presidente Superior Tribunal de Justiça competência tanto para analisar as suspensões feitas no âmbito da sua jurisdição em IRDR, pelos tribunais de segundo grau, como também permite a ampliação da suspensão feita para todo o território nacional. Então, uma suspensão concedida aqui na quarta região, para o sul do Brasil, pode ser estendida para todo o Brasil. E nós temos, em função disso, nós temos monitorado todos os IRDRs do Brasil.
E tem muitos pedidos formulados de suspensão nacional. E apenas um foi deferido. E foi exatamente um caso aqui da 4ª Região. O caso envolvia os simuladores de direção, a discussão sobre a legalidade da resolução do CONTRAN, etc. e tal. E aí, nesse caso, houve a suspensão no âmbito do tribunal, e aí houve a extensão dessa suspensão para todo o Brasil. Então é interessante, exatamente aqui, pela boa utilização que vem sendo feita do IRDR, e até aqui está usando uma estrutura diferente, um julgamento, um modelo que está adquirindo autonomia em relação aos recursos repetitivos, já que estão julgando IRDRs de decisões dos juizados especiais. Enfim, é outro modelo muito interessante, e vamos verificar depois como é que vai funcionar na prática no futuro. De todo modo, é um instrumento importante que vem sendo bem utilizado aqui pelo tribunal. Ao lado deles, nós temos também, na formação de precedentes, o incidente de assunção de competência para casos relevantes. A gente faz a distinção entre casos repetitivos e casos relevantes. Os casos relevantes, exatamente questões com grande repercussão jurídica, social, econômica, em que não tenha repetição em casos múltiplos. Essa ideia do incidente de assunção de competência vem exatamente a partir de uma previsão do regimento interno do STJ, lá na origem, né? E ele sempre foi muito usado pelo STJ para cumprir a sua missão constitucional, que é, de um lado, garantir a correta aplicação da lei federal, mas principalmente evitar dissídio jurisprudencial entre diferentes tribunais do Brasil. E que acontece em torno do mesmo dispositivo da legislação federal. E aí é a linha C, né, do recurso especial. E, eventualmente, o dissídio acontece entre turmas do próprio STJ. Então, no direito privado, 3ª e 4ª turma. E aí se utilizava o incidente de assunção de competência, submetendo aquela questão ao colegiado superior, seja a seção de direito público, de direito privado, de direito penal, seja a corte especial, se o tema interessa a mais de uma seção, para tentar exatamente resolver aquele dissídio interno, que é a negativa da própria missão constitucional do STJ. Isso foi muito usado, alguns grandes precedentes da história do STJ foram tomados exatamente em incidente de assunção de competência, aquele previsto lá no regimento interno. Essa experiência tentou ser transposta para o CPC 73 em 2001, não teve muito êxito, mas agora o novo CPC, ele estabeleceu, positivou o Instituto e conferiu a ele a mesma eficácia dos repetitivos, para não dizer que tem uma eficácia até maior do que os recursos repetitivos. Lá no STJ começa a ser utilizado, nós já temos 4 IACs afetados, a afetação segue o mesmo modelo dos repetitivos, e nós temos um que está em fase de julgamento na seção de direito privado, que é a prescrição intercorrente, agora está com vários pedidos de vista, ou seja, se procura exatamente, se sabe a dimensão daquela questão e se procura então realmente discutir a fundo para que tenhamos um precedente maduro e qualificado. Agora, a grande preocupação nossa é com as demandas de massa, é com as demandas repetitivas, é os casos repetitivos, que têm realmente chegado, proliferado dentro do Poder Judiciário nos mais diferentes setores, né? Bancos, telefonia, energia elétrica, tributos, previdência pública, previdência privada, servidores públicos e etc, 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 etc. Então são milhares de demandas e muitas vezes é extremamente vou dizer, chato, né? A gente julgar a mesma questão, não uma, 10, 100 vezes. Isso acaba acontecendo. E foi exatamente isso que motivou a criação do Instituto dos Recursos Repetitivos. E especialmente congestiona o Poder Judiciário.
Um exemplo de recurso repetitivo que nós tivemos lá no STJ, eu pego um caso que eu fui relator, até porque foi talvez esse é um caso paradigmático, que me despertou exatamente para a gravidade do problema, e até para esse trabalho que nós estamos realizando, que é o caso Credit Scoring. Esse caso, há uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, eu recebi, 4 anos, uma ligação da presidência aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é o meu tribunal de origem, talvez por isso maior intimidade, e disseram, ó, estamos com um problema grave no caso Credit Scoring. E eu disse, ok, vamos começar por partes. Primeiro, o que é o Credit Scoring? E aí eles explicaram que é a nota de crédito, nota do risco de crédito atribuída a um consumidor quando ele postula um financiamento. E aí as pessoas, quando tinham uma nota baixa, estavam ingressando com as demandas indenizatórias por danos morais e etc. Ok. Qual é o problema? Já temos alguns milhares de processos em tramitação aqui no Estado, sendo que, no dia de hoje, nós temos 28 mil processos a serem distribuídos no Foro Central de Porto Alegre. Ok? Como é que eu posso ajudar? Daí disseram, nós localizamos, trabalho de inteligência, 2 recursos especiais sobre essa matéria no seu gabinete, que tinham acabado de chegar, eram agravos em recurso especial. Aí eu localizei e pedi o seguinte, olha, daria para afetar como repetitivo e suspender nacionalmente, exatamente para evitar a proliferação do problema. E aí, na época, ainda não estava em vigor o novo CPC, aplicando o regimento interno do STF, que permite a suspensão, eu acabei, então, primeiro, afetando os 2 como repetitivos e procedendo a suspensão. Aí depois, como é uma questão nova, a gente lá no STJ tem um critério, especialmente na seção de direito privado. Nós procuramos apenas afetar temas maduros, temas que já tenham sido discutidos nas 2 turmas, e aí depois, então, a gente afeta para a consolidação da jurisprudência. A gente tem evitado a afetação de temas novos, porque muitas vezes, para evitar a mudança constante da jurisprudência. E, nesse caso, como era um tema novo, eu acabei fazendo uma audiência pública exatamente para o seu amadurecimento. Em seguida eu comento a questão da audiência pública. De todo modo, é um exemplo bem elucidativo do problema. Aqui exatamente a origem, talvez, da minha preocupação com o tema, a importância do trabalho de inteligência, a importância da integração entre Tribunal Superior, Tribunal de Segundo Grau e primeiro grau, na identificação de uma nova demanda de massa, de uma nova demanda repetitiva. E atacar o problema quando ele está ainda agudo, porque depois que ele fica crônico, realmente aí vira um problemaço para ser resolvido, como já aconteceu com outras situações que todos nós temos experiência prática disso. Então, esse é o motivo pelo qual nós desenvolvemos todo esse trabalho da comissão e etc., buscando esse tipo de solução mais rápida. E o novo CPC, ele aprimorou o sistema relativo ao processamento dos recursos repetitivos. Não foi ele que criou, mas ele aproveitou toda a experiência que já se tinha de alguns anos e aprimorou o sistema. Bem, na minha opinião, é um dos pontos altos do novo Código de Processo Civil, é exatamente a regulamentação que ele faz dos precedentes. Muito sistemática. Começando pela própria seleção dos recursos representativos de controvérsia. Essa seleção é feita especialmente pelos tribunais de segundo grau. Então, os tribunais que são encarregados da admissibilidade dos recursos especiais, no momento que identificam uma nova demanda repetitiva, então eles podem selecionar alguns recursos como representativos de controvérsia e podem, inclusive, suspender os demais recursos a respeito daquela matéria. Esse trabalho é muito importante, feito pelos tribunais, né? Por isso a gente estimula exatamente a criação dessas comissões gestoras de precedentes no âmbito de todos os tribunais, porque é lá que é identificada uma nova demanda repetitiva, uma nova demanda de massa.
Naturalmente, essa seleção também pode ser feita no próprio STJ e a gente frequentemente também faz isso. Depois, esse recurso ele é remetido para o STJ. Já no momento da distribuição, ele é dirigido para a Comissão Gestora de Precedentes. E aí se faz um pente fino, né, Marcelo? Se pega aquele processo e verifica todos os aspectos formais daquele recurso, para ver se realmente é um recurso apto, mas se vai além, se verifica se aquele tema proposto, ele realmente está de acordo com a moldura fática do processo, né? Muitas vezes o tema é muito interessante, mas o tema não foi exatamente aquilo que foi discutido no processo, ou não é a ratio decidente do processo. Ele até foi analisado obter dictum, lateralmente no processo. Aí nós pedimos, olha, ok, tribunal, está muito bom, muito interessante, mas queremos novos processos a respeito desse tema. E aí, então, acabam vindo outros processos. No momento que o processo está apto, se encaminha para o Ministério Público, volta, e aí se faz a distribuição a algum gabinete. O gabinete que recebe, a rigor, o ministro, o relator, ele já pode fazer a afetação daquele tema. É assim que prevê o CPC. Entretanto, no momento em que foi feita a adaptação do regimento interno do tribunal ao novo CPC, nós fizemos uma opção, que é a afetação colegiada, tanto do repetitivo como do incidente de assunção de competência. Qual o motivo? Nós observamos na prática que muitas vezes o julgamento repetitivo demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, nós observamos que muitas vezes, quando vai se proceder ao julgamento, havia uma discussão a respeito da adequação daquele recurso para ser julgado como repetitivo. Não é uma demanda de massa, não está maduro para o julgamento, o recurso não está apto, etc. Então, com isso, qual é a opção que se fez? Olha, vamos, em primeiro lugar, fazer uma afetação colegiada e vamos compartilhar entre os colegas a responsabilidade da afetação, tanto pela sessão como pela corte especial. E essa experiência tem sido muito interessante na prática. Agora se aprimorou ainda mais na gestão da ministra Laurita, se adotou a sistemática do plenário virtual, né? Ele é o embrião do plenário virtual do STJ. E está sendo muito interessante a utilização. Então lá tem a opção de afetação ou não do tema entre os integrantes do colegiado. Num segundo momento, pode se manifestar pela suspensão ou não, e também pelo grau de suspensão daqueles processos. E, inclusive, se pode debater se não é melhor algumas alterações no tema proposto à afetação. Então, tem funcionado muito bem na prática essa afetação colegiada prevista no nosso regimento interno. Aí, depois de afetado, aí nós temos a instrução. Como aí, aquele processo ele já transcende ao interesse das partes, aí nós temos a possibilidade da intervenção dos interessados, o amicus curiae, a possibilidade de requisição de informações em todo o Brasil sobre aquele tema, e tem a possibilidade da audiência pública, que é uma das experiências mais interessantes que eu tive lá no STJ. Eu fiz já mais de uma, já fiz 3 ou 4 audiências públicas, sendo que uma foi naquele do credit scoring, mas eu fiz outro na comissão de corretagem, que foi muito interessante. A comissão de corretagem é a discussão da validade da cláusula que transfere do vendedor para o comprador o pagamento da comissão de corretagem. Por que eu afetei? Porque a gente não conhece de recurso especial de acórdãos de turmas recursais dos juizados especiais. Não cabe recurso especial nessa hipótese. Mas, eventualmente, pode caber reclamação, quando contraria súmula ou jurisprudência firmada em recurso repetitivo. E aí, essas questões eram apreciadas pelas turmas recursais dos juizados especiais estaduais e chegavam para nós através de reclamações. Até aí nada demais. Mas o que se observava, alguns estados reconheciam a validade da cláusula e outros não reconheciam. Reconheciam a sua abusividade. Se olha, ou a cláusula vale ou ela não vale. Agora não tem meio termo.
E mais do que isso, aí eu fui observar que eu tinha recursos especiais, mas a maioria dos recursos no tribunal acabavam não sendo conhecidos, óbices da súmula 5 e 7. Aí eu escolhi 2, 3 recursos no meu gabinete e acabei afetando como repetitivo. E descobri que eu tinha colocado a mão num abelheiro, né? Porque além do interesse todo das construtoras do Brasil inteiro, o interesse dos consumidores promitentes do Brasil inteiro, e também tinha o interesse dos corretores de imóveis. E eu descobri que nós temos no Brasil 500 mil corretores de imóveis. E aí a confusão era tão grande, só tem um jeito de solucionar. Audiência pública, todo mundo se manifesta, um ouve a manifestação do outro e se resolve o problema. E aí fizemos a audiência pública, é muito interessante, porque aí houve as partes, os interessados, na área do direito, mas também pode vir os presidentes de sindicatos, de institutos dos consumidores, pode vir economista, veio no caso o Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central, muito rico. Eu conto só essa experiência toda por um motivo. O procurador da República, o subprocurador-geral da República, que havia lançado parecer no processo, antes que eu designasse a audiência pública, ele participou da audiência, foi o primeiro a falar. E aí, no final da audiência pública, quando todos já tinham se manifestado, ele olhou para mim e disse: olha, ministro, se eu tivesse ouvido primeiro a audiência pública, o meu parecer teria sido diferente, né? Isso foi suficiente para mim para mostrar a importância da audiência pública. E mais do que isso, eu procuro entrar, conheço bem o processo, mas sem opinião formada. Acaba a audiência pública, eu tenho a minha opinião perfeitamente delineada a respeito daquele tema que está sendo julgado. A decisão do repetitivo, ela é bem definida lá no Código. O grande cuidado que a gente deve ter é não ultrapassar o tema controvertido, e é uma tentação, né? Porque eventualmente, no caso da audiência pública da corretagem, foi lá o Ministério das Cidades e chamou a atenção para o caso do Minha Casa Minha Vida. Aí eu disse: olha, não tem como resolver aqui. Aí eu afetei um outro repetitivo só sobre o Minha Casa Minha Vida, e o julgamento foi concluído agora na quarta-feira. Eu fiquei vencido, né? Eu entendi que aí naquele caso haveria abusividade, mas aí acabei ficando vencido, mas também já está concluído esse julgamento. Seria uma distinção? Não tem que fazer distinção, aplica a regra geral. De todo modo, o grande cuidado é esse, é nós não ultrapassarmos o tema da afetação. E o grande ponto é exatamente a eficácia da decisão. A eficácia da decisão, que aí nós temos bem clara a verticalização do judiciário, a vinculação dos precedentes, é exatamente a força concedida aos repetitivos e ao incidente de assunção de competência no novo CPC, que é tutela de evidência, que é a menina dos olhos do ministro Fux, né, que presidiu a comissão que elaborou o novo CPC, a possibilidade de sentença liminar de improcedência, quando o pedido, a demanda, ela contraria uma decisão em repetitivo, a dispensa de remessa necessária, a dispensa de caução. O novo CPC, ele limitou as decisões monocráticas dos relatores nos tribunais superiores, o senhor sabe disso tão bem quanto eu. Entretanto, quando tem repetitivo, tanto permite a negativa monocrática de segmento, como até mesmo o provimento monocrático. Permite também a desistência da demanda sem ônus, o processo ficou suspenso, e quando a parte se dá conta que vai perder aquela demanda, ela pode desistir sem ônus, e principalmente a reclamação, né? A possibilidade de reclamação quando a decisão contraria repetitivo ou incidente de assunção de competência. Aqui é bem clara exatamente a vinculação dos precedentes e a preocupação no novo Código de estabelecer realmente uma eficácia vinculativa aos precedentes previstos no CPC. Essa preocupação também está no CNJ, talvez um dos pontos altos do Conselho Nacional de Justiça é a fixação de políticas públicas do Poder Judiciário. Então, de um lado, a questão do tribunal multiportas foi uma grande experiência na parte relativa à conciliação, à mediação, etc., e também nos repetitivos. E nos repetitivos, a atuação do CNJ aqui é louvável.
Muito interessante. Primeiro, normalmente não se trabalha muito com pesquisa jurídica no judiciário, que aliás é um erro nosso. Modificamos todo um CPC, até um bom CPC, mas sem discutir exatamente quais eram os problemas que havia no anterior. Mas aqui o CNJ, antes de elaborar a sua resolução a respeito dos repetitivos, ele primeiro fez pesquisas, inclusive com universidades aqui do Rio Grande do Sul, para fazer um bom diagnóstico a respeito do problema. E também faz o controle estatístico e editou, então, a resolução de 2012, que criou o NURER, né? Chamado NURER. Depois, em função exatamente do novo Código de Processo Civil, houve a edição de uma nova resolução em 2016, criando o NUGEP. A nossa comissão ela já funciona há 4 anos, né? E foi aprimorada na gestão da ministra Laurita. E, principalmente, o trabalho que nós fazemos no tribunal, então, de um lado, é esse trabalho de interlocução com os tribunais de segundo grau, mas também é um trabalho interno. A nossa preocupação é que o repetitivo não fique igual à repercussão geral do Supremo, em que há uma demora muito grande no julgamento, isso acaba ensejando a paralisação dos processos e uma crítica procedente a essa demora na prestação jurisdicional. Então, uma das nossas preocupações é exatamente um controle de todos os repetitivos que nós temos no STJ. A gente encaminha relatórios mensais para os gabinetes, fizemos reuniões com os ministros, temos servidores em cada gabinete que trabalham diretamente com os repetitivos, enfim, então se faz o trabalho, tanto que temos a rigor apenas 59 temas pendentes de julgamento lá no STJ, é bastante, o ideal é zerar, mas é um número razoável dentro do nosso contexto. E exatamente em função dessa experiência nossa lá do STJ, quando o CNJ ele foi fazer a regulamentação, e o relator é o conselheiro Fernando Matos, que é juiz federal lá na 2ª região, aí ele se utilizou muito da nossa experiência para a criação desses núcleos em todos os tribunais do Brasil, exatamente procurando colocar desembargadores do tribunal nesse trabalho, porque facilita muito a interlocução com os colegas na dinamização especialmente dos recursos repetitivos, do incidente de resolução de demandas repetitivas. O STJ tem tido um trabalho louvável ao longo dos últimos 10 anos de vigência da lei dos repetitivos. Então, todas as administrações que se sucederam, né? O ministro César Rocha, o ministro Ari Pargender, o ministro Félix Fischer, o ministro Falcão, agora a ministra Laurita, tem tido uma grande preocupação e uma administração aprimora a administração anterior, tendo continuidade entre as administrações. Isso é extremamente interessante, é uma das características positivas do Poder Judiciário em geral. E no STJ isso acontece. Então, foi criado inicialmente o NAPRE, foi aperfeiçoado para o NUPRE, em 2013, em função daquela resolução do CNJ, foi criado o NURER, e agora em 2016, é criado o NUGEP e o NARER. A ministra Laurita, especialmente, tem uma preocupação imensa com essas duas estruturas, especialmente o NARER. Ela ampliou o número de servidores, esses processos correspondem quase 40% da distribuição do tribunal, a grosso modo, e eles são distribuídos, eles não são distribuídos aos gabinetes, eles são distribuídos exatamente, especialmente ao NARER, e aí é feita uma decisão monocrática, e essa decisão é da presidência, é a presidente. Então, quem mais embora afastada teoricamente da jurisdição, quem mais julga no tribunal é o presidente do Superior Tribunal de Justiça. Agora, se eventualmente houver agravo interno, aí ele é distribuído aos gabinetes. E o interessante é o menor índice de recorribilidade do tribunal são exatamente as decisões do
NARER. E isso tem um reflexo muito importante na distribuição dos processos aos gabinetes posteriormente. Então, exatamente viabilizando a jurisdição dentro dos gabinetes. Prossigo. Então, o trabalho dos dois, então, é especialmente um trabalho de inteligência no plano horizontal, no plano vertical, o acompanhamento dos processos, o diálogo permanente, principalmente uma identificação rápida de novas demandas repetitivas. A gente faz também isso no nosso gabinete. Aquilo que chega no gabinete, a gente faz uma triagem exatamente na chegada. E, de repente, começa a haver um desvio, né? Esse ano, por exemplo, teve um desvio num processo que veio aqui da 4ª Região, que era, vocês vão lembrar logo o processo, é a execução individual de uma sentença coletiva referente ao crédito rural, né? Do qual eu fui relator. Eu relatei a ação coletiva, simplesmente consolidei a jurisprudência do STJ sobre o tema, e aí começaram as execuções individuais. E não eram algumas, eram algumas centenas. Quando eu vi, tinha um desvio lá na distribuição. Se constatei, a gente pega rapidamente, leva alguns recursos para o colegiado, decide, vamos ver o que nós vamos fazer nesse caso. E os demais gabinetes também localizam e se dá uma solução pronta. Aliás, o detalhe técnico é que havia sido interposto embargos infringentes perante a Corte Especial, e aí ainda a questão é se haveria ou não suspensão, se poderia ou não prosseguir com esses cumprimentos de sentença. De todo modo, esse é o objetivo, a identificação rápida de novas demandas de massa, evitando que o problema fique crônico. Aqui só para ilustrar para os senhores a eficácia prática dos repetitivos no STJ ao longo dos últimos 5 anos, 6 anos. Então, eu pego os dados de 2012 até 2017, que são anos cheios, né? M1 é um ministro da primeira sessão, M2 da segunda sessão. O M2 sou eu mesmo, que eu sou da seção de direito privado. Então, em 2012, eu recebi 13.686 processos. E a primeira sessão recebeu um ministro lá, 10.441 processos. É um número muito elevado, né? Aí, no ano seguinte, 2013, aconteceu o seguinte: o ministro Benetti, né, que fez um excelente trabalho lá no STJ, nesse aspecto relativo aos recursos repetitivos, quando ele era presidente da segunda sessão, ele criou uma estrutura, que era o NURER da seção de direito privado. E o objetivo era exatamente um trabalho de inteligência dentro da seção de direito privado, identificando as principais teses repetitivas e distribuindo entre os ministros. Então, aí, por exemplo, para mim ficou telefonia. É um problema que vem muito lá do sul, então tu vai ficar encarregado da afetação. E assim foi meio temática a questão, né? De todo modo, o reflexo é impressionante. Se começou a fazer as afetações, e já no ano seguinte, nós emparelhamos com a primeira sessão, sendo que esse trabalho começou na metade do ano de 2013. Em 2014, que é um ano cheio, aí reduziu de 13 mil para 10.800 processos, menos 3 mil processos por ano na distribuição. No ano de 2015, aí começa o trabalho do NARER. Aí nós já tínhamos a nossa comissão, e aí na nossa comissão, nós discutindo, aí um dia uma indagação muito simples, né? Eu estou conversando com o Dr. Cal, né, que era o juiz assessor da presidência na época, hoje está na Infam, que é aqui do Rio Grande do Sul, ele é juiz aqui no Rio Grande do Sul, e a gente conversando, ele disse: olha, eu tenho uma coisa no meu gabinete que me chama a atenção, que é um grande número da súmula 182. Quem é juiz de carreira, né, a gente tem dificuldade de não enfrentar o mérito, a gente quer enfrentar o mérito. Então a gente quer superar os óbices para julgar o mérito. Afasta as preliminares e vão para o mérito, né? Resolveu o problema. Só que ali tinha, e lá o recurso especial é mais formal. E tinha um grande número de súmulas 182, especialmente de um servidor do gabinete. E aí eu fazia a conferência e disse: mas está certo, ele fez corretamente. Na verdade, ele sabia, especialmente, que era o litigante que recorria inadequadamente e buscava esses processos daquele litigante, que é um banco, que eu não vou dizer qual é, né? Pois bem,
Aí eu constatei, a súmula 82 é quando a decisão que inadmite o recurso especial tem 3 fundamentos, por exemplo. Súmula 5, súmula 7, súmula X. E aí a parte só impugna 2, esquece do outro, e aí com isso o recurso nem prossegue, né? Nem é conhecido, né? Se nega. E aí, o número é grande, aí eu comentei, aí ele disse, eu vou fazer uma verificação na distribuição. Aí um mês depois ele voltou, fiz a verificação. O número é muito grande de recursos nessa situação. Nós vamos fazer agora, vamos ampliar o NARER, vamos nomear agora um grupo de servidores, eles vão ser treinados para esse tipo de atividade, e aí começou, fez exatamente esse trabalho. E impressionante que o número de recursos dessas decisões é baixo, que na verdade os escritórios eles ganham por peça processual para fazer o recurso. E quando é negado segmento, eles simplesmente entram com agravo, recorta e cola, reproduz o recurso especial e esquece de impugnar a decisão do Tribunal de Segundo Grau. Então, e aí o reflexo está ali em 2015, baixou para 8.805. Aí, na gestão da ministra Laurita, ela aprimorou ainda mais, ela ampliou ainda mais, o NARER ampliou as competências do NARER, e hoje atingindo 40% dos processos tribunal, e aí o número de processos distribuídos, especialmente para o direito privado, é impressionante. Tanto em 2016 e principalmente em 2017. Então, se repararem ali, o M2, que sou eu, recebi 7.616, sendo que em 2017, pela primeira vez na história do tribunal, um ministro da seção criminal recebeu mais que um ministro da seção de direito privado. Ali também tem todo o trabalho desenvolvido pela ministra Suzete ao longo desses 4 anos, que ela realmente fez um trabalho extraordinário na primeira sessão, na parte relativa aos repetitivos, e a diminuição também significativa que houve para os ministros da primeira sessão ao longo desse período. Hoje, graças ao trabalho da ministra Suzete, a primeira sessão ela faz sessões temáticas para julgamento somente de casos repetitivos. E tem realmente feito um trabalho realmente muito interessante. E na parte criminal, o ministro Schietti sofre um pouco mais, né? Que tem uma resistência maior em relação aos repetitivos, embora, especialmente execução penal. Não, os outros ministros, né? Então, de todo modo, tem sido feito esse trabalho. De todo modo, o resultado é extraordinário. Se nós tomássemos lá o ano de 2012, 13.686, com um crescimento vegetativo, hoje estaríamos com mais de 15 mil processos por gabinete no direito privado. Reduzimos pela metade. Isso significa menos congestionamento, melhor qualidade da prestação jurisdicional dentro do gabinete. Claro, o processo repetitivo dá mais volume, né? É bonito ver a estatística depois, mas ao mesmo tempo também se acaba deixando de lado aqueles processos que não são repetitivos, e esses acabam sendo enfrentados. Então, realmente, o resultado, o reflexo prático, é melhora na qualidade da prestação jurisdicional, embora reconhecendo, 7.000, 8.000 processos ano é muito processo, né? Ontem alguém comentou, em algum lugar, que da corte que visitou, quem foi? Foi você que me deu comentário. Que visitou a corte de Portugal. E que lá o correspondente ao STJ é em torno de 100 processos ano, né? Pelo tribunal. Então, concluindo, falei demais, né? Mas, de todo modo, já concluindo, o importante, o novo CPC estabelece instrumentos importantíssimos na formação de precedentes qualificados para a resolução de casos repetitivos, tanto em segundo grau como para as cortes superiores, a necessidade de um diálogo permanente para uma boa gestão dessas demandas de massa entre todos os órgãos do Poder Judiciário, primeiro grau, segundo grau, cortes superiores. Nós temos feito um trabalho bem interessante, tem sido feito um trabalho bem interessante por iniciativa dos juízes federais, formando um núcleo de inteligência que agora foi incorporado pelo Conselho da Justiça Federal. Tem reunião na semana que vem, não é, doutora Thaís? Semana Thaís, né? Então, é um trabalho bem interessante que tem sido feito e que é muito importante que seja feito também até pela Justiça Estadual. Finalmente, apenas a preocupação
com a justiça e segurança jurídica nos julgamentos da demanda de massa. A gente tem uma preocupação muito grande com o gerenciamento, com o congestionamento do judiciário, mas nós não podemos esquecer esses dois aspectos. Segurança jurídica é previsibilidade das decisões e se consegue com a formação de precedentes qualificados. Mas nunca se deve esquecer a questão da justiça nas demandas de massa. Justiça e igualdade, justiça e isonomia são dois valores que caminham de mãos dadas desde Aristóteles, desde a ética a Nicômaco. E isso é especialmente preocupante nas demandas de massa. Os senhores estão mais acostumados do que eu, especialmente lá, direito público, servidores públicos, nós podemos ter dois servidores que entram com demandas semelhantes, postulando a mesma gratificação. Uma é julgada procedente e a outra improcedente. Sentam um do lado do outro. Aí caem caem em câmaras diferentes, em turmas diferentes, as duas sentenças são mantidas, transitam em julgado, muitas vezes na área estadual é direito local, direito estadual, municipal, não cabe recurso especial, e aí transita em julgado. A sensação de injustiça daquele que teve a sua demanda julgada improcedente é incomensurável e vai acompanhá-lo o resto da vida. Muitas vezes, aquele é o único processo que ele teve em toda a vida dele. Então, esse é o grande cuidado que nós devemos ter com as demandas de massa. É a justiça das decisões. E isso se consegue com os recursos repetitivos, em que a solução dada para todos os interessados, boa ou má, favorável ou desfavorável, é igual para todos e aí não estimula esse sentimento de injustiça. Concluindo, então, apenas um poema a respeito das opções de caminho a seguir na nossa vida e na nossa vida dentro do Poder Judiciário. Tiago de Mello, quem sabe aonde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Muito obrigado a todos vocês.